Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai estudar, eh, a gente vai ah, dar umas eh, homenageadas no nosso presente utilizando imagens da história do passado. Obviamente, a gente precisa de brilhar, né? A gente precisa de armar brilho com uma certa desintimidificação e que faz um certo tratamento no nosso organismo sobre essa base de dados que a história guarda para que a gente possa montar ou apreciar essa informação montada no passado e que ajudou os nossos antepassados a nos trazerem a vida e fazer com que nós vivamos o presente, né, sobre toda essa consulta e toda essa formação que constrói segurança, respeito e, e vários versos de adequação para nós que, de certa forma, utilizamos essa semente, esse conteúdo, para plantar em nós formas adequadas de admiração e administrá-las, né, sobre o reconhecimento dessa passagem de indivíduos que treinam a apreciação para aqueles que vão arrecadar esse treino máximo e vão aumentar o valor dele em uma expoente, né? Em uma transdução desse valor sobre a utilização dele no presente. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai nos presentear passando um tempo, né, buscando arrecadar sabedoria sobre isso, né? Aprofundar a nossa certeza, a nossa sabedoria sobre um tempo da história e vamos resolver questões para aumentar a nossa sabedoria. O momento da história que a gente vai estudar é o período colonial, né? O período colonial que é desde a chegada dos portugueses aqui no Brasil e vai até 1822 com a independência do nosso país, né? Até para a gente falar que é nosso país, a gente precisa de uma certa coragem que é emprestada dos nossos jardins de, de amigos e amigas, de pessoas, né, de conduções dessa vida, né, de seres humanos. E a gente pega emprestado essas sementes para, de certa forma, prestar coragem nessa realidade em que a gente vive, né? A gente consegue carregar esse empréstimo, esse valor e pagar de conta com isso que nos faz crer que é nosso e até mesmo cuidar até que a gente deixe para os nossos descendentes, não é mesmo? Bom, então vamos lá, vamos responder questões do período colonial, até porque eu estive pesquisando aqui e constatei que é um tema que é muito que existe
parte boa de questões, 2 ou 3, pelo menos, questões sobre história são aplicadas na prova do Enem anualmente para testar os conhecimentos das pessoas, né? Eu busquei aqui e o primeiro tema que me foi indicado é o período colonial. O período colonial no Brasil refere-se ao tempo em que o país foi uma colônia de Portugal, abrangendo desde a chegada dos portugueses até a independência em 1822. Durante esse período, a administração portuguesa estabeleceu um sistema de exploração e controle sobre o território brasileiro, visando principalmente a extração de recursos naturais e o desenvolvimento de atividades econômicas que beneficiassem a metrópole. Então, tudo bem, a gente tem algumas heranças disso tudo, a gente carrega as chagas dessa colonização, né? Então, a gente tem as chagas da colonização. Chagas é o mesmo que componentização, né? Comportamental, né? O que é isso, componentização comportamental? É que a chegada da colonização trouxe ao território uma certa necessidade de exploração. A exploração fez com que as pessoas fossem cada vez mais objetivando sua atividade, né? Então, cara, eu vim para esse território e o meu objetivo é explorá-lo, né? E aí eu te falo, né? Você faz conta para explorar alguma coisa, né? Quando você vai explorar alguma coisa, você faz conta. Você pega assim, você chega na festa de aniversário e aí tem uma mesa enorme de guloseimas. E aí você para e fala assim: "Pera aí, deixa eu contar aqui o que eu vou explorar ali. Eu vou fazer uma estratégia, eu vou começar com isso, com isso." De alguma forma, talvez você até faça, não é mesmo? Mas existe uma objetividade, um impulso que sobre a oferta te faz explorar. E isso é uma certa prática humana mesmo, né? É um risco. Se você não pegar isso agora, você pode ficar sem depois, porque outra pessoa pode pegar. Você tá entendendo? Então, um país, quando ele chega e encontra um território, ele tem essa sombra de atividade, de objetividade, né? Não existe subjetividade. Quando a subjetividade encontra esses colonizadores, que é na figura dos índios, e tenta fazer uma comercialização, peraí, eu sou índio, eu vivo aqui, vai com calma. O colonizador vira um comerciante. Ele vira uma figura muito artística, que é um condensado de falsa empatia. Ele vira e fala assim: "Olha, índio, eu vou trocar algumas especiarias do meu país com você pelo seu pau-brasil, mas você precisa de cortá-lo." Então, é como se o pau-brasil fosse do colonizador, mas ele tá pagando a mão de obra do índio para poder cortar ele, né? Então, esse colonizador, Portugal, ele não paga pelo pau-brasil.
né? Ele faz uma certa paz, uma municipação de paz, até que ele encontre conta suficiente para se armar e desenvolver a tomada do território e a força sobre os índios. Ele tem um momento de empatialização, né, de amizade, até que ele saiba bem aonde que ele está e quantas pessoas tem para ele matar, né, ou fazer de escravos, que foi o que aconteceu. Infelizmente, a gente precisa de anunciar isso, né? Essas são chagas do período colonial, né? Então, é uma coisa que acontece. A objetividade na sua atividade, ela vai ela vai chegando em uma progressão. Então, existe uma etapa de negociação com o índio, existe uma etapa de escravidão, e a gente vai ver que existem várias coisas que aconteceram. Extração de recursos naturais e desenvolvimento de atividades econômicas que beneficiassem a metrópole. A metrópole é Portugal. Início e fim. O período colonial se inicia com a chegada da expedição de Martim Afonso de Souza em 1530 e a distribuição das primeiras capitanias hereditárias, marcando o início da colonização efetiva. Então a gente tem um marco em 1530 da chegada do Martim Afonso. Mais adiante a gente tem o estabelecimento das capitanias. Que são locais onde donatários, né, iriam chefiar território, né, iriam se instalar e aplicar seus sistemas de exploração. A independência do Brasil em 1822, com a proclamação de Dom Pedro I, encerra o período colonial e marca o início do Império. Então, em 1822, Dom Pedro I marca o fim da colonização. Ele diz assim: a gente não está aqui mais pro objetivo de. Nós não estamos aqui mais pro objetivo de explorar. Aliás, devemos ter cuidado com o que a gente tira daqui e leva para Portugal, porque aqui se fará uma grande nação, aqui se fará um país, né? E desse país a gente vai ter um império, né? Então é como se a família, o império, né? O rei de Portugal dissesse: agora eu vou ser rei do Brasil. Mas não é bem isso que acontece, né? Ele vem para fugir de uma ameaça, né? E depois ele retorna e fica o seu filho. Bom, mas continuando aqui. Principais características: exploração econômica. Então, características: exploração, sistema colonial, sociedade hierárquica,
E existia uma hierarquia, por exemplo, você tem o chefe, né, o capitão donatário, você tem as pessoas que servem a ele e as pessoas que, né, servem a esses outros. Existe uma uma hierarquia, né? É isso aí, sociedade hierárquica. E influência cultural, né? Influência cultural começa a partir lá nas trocas com os índios, exerceu uma grande influência sobre o Brasil com língua, religião, costumes sendo difundidos. Fases e período colonial, ciclo do pau-brasil, exploração da madeira. Vou pegar esse texto aqui, vamos jogar aqui para dar uma... Poxa, nós estamos com uma dificuldade de copiar. Então vamos utilizar uma aplicação, uma ferramenta que apela para uma outra forma. Exploração de madeira. Então esse aqui é a primeira fase, que é a exploração do pau-brasil. Segunda é o ciclo da cana. A terceira, o ouro. Tá vendo? Você acha que Portugal veio para cá querendo alguma coisa dessa? Ah, eu vou buscar madeira num território aí. Ah, eu vou buscar cana num território aí. Eu vou procurar um lugar para pegar cana. Não, ele foi se aproveitando daquilo que era possível. E naquela época a cana era uma coisa extremamente potencial no sentido do comércio. Se hoje a gente tem o café como um elemento cultural, um estilo de vida, uma mídia de imposição impositiva nas casas, né? A gente tem esse café enraizante, né? Todo mundo já tomou café, quer café, né? A gente tem um alto valor de café. Café não é isso. Ele se tornou isso. E a cana, um dia ela já foi a isso, né? Até que se desenvolveu uma revolução agrícola e a terra se tornou fértil o bastante para que a cana se tornasse algo que é popularmente influente no consumo de todas as pessoas, né? Isso tem alguns aspectos bons e alguns aspectos ruins. A gente não vai comentar isso porque isso é trabalho da pesquisa acadêmica, de nutricionistas e de consultores desse produto no consumo das pessoas. Mas de fato, a açúcar ela já foi elemento mágico para as pessoas, né? Ter a açúcar era ter algo como luxo, entende? Como se você tivesse luxo. Então, e ouro, então a gente tem esse período aqui, ó, o ciclo do ouro e o período joanino, que é a transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808, elevando o Brasil à condição de Reino Unido, né? Então, a época que o Brasil se tornou Reino Unido porque o rei veio parar aqui por conta de ameaças, né? Ameaças ao seu reinado lá em Portugal. O período colonial foi um período de exploração e controle por parte de Portugal, marcado pela extração de recursos, desenvolvimento econômico e influência cultural. A sociedade colonial era hierarquizada e a economia dependia do pacto colonial com a metrópole. O período colonial chegou ao fim com a independência do Brasil em 1822, marcando o início de uma nova etapa na história do país. Então, a verdade, por que você precisa conhecer esse período?
Por causa disso aqui, ó. Nova etapa. Então, a nova etapa do Brasil, ela é causa da colônia e de tudo que ela sofreu. Pode parecer um pouco lógico isso, né? Só que é da lógica que a gente precisa para poder sobreviver. Então, por quê? Porque a lógica nos escapa aos olhos quando a gente se sente à vontade. Você entende? E é claro que você precisa do momento de estar à vontade. Mas quando você é questionado por alguma coisa, se você treina a lógica, você consegue conectar os pontos. Então você só vai entender o amanhã começando a conectar os pontos do passado. E é isso que a verdade manda, né? A verdade de amanhã é uma conexão com o nosso presente. E por isso que a história se torna essencial para a cobrança nesses sentidos. E, bom, essa ligação que é a causa da colônia, a nova etapa, ela vai dar início ao reinado, né? O reinado não. É o primeiro reinado. Aqui, ó. O fim da colonização. Então vamos lá. Reinado. Vamos fazer questões e trabalhar esse domínio de escolha sobre esse tema, né? É correto o que se afirma apenas em... Então vamos ver. Brasil colônia correspondeu ao período em que Portugal colonizou a porção leste da América do Sul. Isso aqui é Espírito Santo, né? Coisa que hoje corresponde a grande parte do território brasileiro, de 1500 a 1822. Os portugueses colonizaram o Brasil explorando suas riquezas para atender às demandas do mercado europeu. Estabelecer as demandas, o ser humano quanto mais tem, mais quer. Essa que é a questão. Mas tudo bem dizer isso, né? Até porque a Europa, né? Você apresentar para a Europa melhores qualidades de vida, né? Se nós fôssemos a Europa na época, nós estaríamos felizes. Então precisamos de drenar o nosso descontrole sobre as queixas que no fundo da nossa importância com o Brasil assumem. A partir da leitura do texto acima sobre o Brasil colônia e considerando as características que marcaram o país neste período histórico, leia e analise as proposições a seguir. Então a gente deu um giro aqui nas características: exploração econômica, sistema colonial, sociedade hierárquica, influência cultural. Vamos lá, analisando as assertivas, né? Vamos ver aqui, ó. Isso aqui é um jogo de... nada mais é um jogo de memória, né? A gente vira as cartas e as duas têm que ser iguais aqui, ó. Basicamente isso. Então, essa A aqui, ela tem que dizer alguma coisa que
memorifica a informação que a gente tem sobre o Brasil colônia. A colonização do Brasil pelos portugueses começou pela região sudeste, onde foi fundada a primeira capital e desenvolvido o primeiro ciclo econômico. Não foi Não foi oeste, não? Eu acho que foi oeste. Vamos pegar aqui, ó. Mapa do Brasil. Se não me engano, chegou aqui, ó. Norte, sul, leste, oeste. Vamos ver aqui. Sudeste brasileiro. Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Tá falando aqui, ó. Começou pela região sudeste, onde foi fundada a primeira capital e desenvolvido o primeiro ciclo econômico. A primeira capital do Brasil, acho que foi no Rio de Janeiro, né? Acho que sim. Acho que essa afirmativa 1 parece estar correta. Se não tiver, a gente corrige. Bom, e aí se eu acho que essa tá correto, a gente eliminaria aqui, ó. Se a 1 tá correto, só pode ser a B ou a D, né? A gente coloca aqui, ó. A economia colonial consistia na exploração de riquezas para atender aos interesses do mercado exterior por meio da mão de obra escravizada. Mercado externo, tá certo, por meio de mão de obra escravizada. Correto, né? A 2 está correta. Então, some mais um aqui para D, né? Porque é 1 e 2. Vamos ver a terceira. Os cultivos de cana-de-açúcar, do café e a extração de ouro representaram 3 importantes ciclos econômicos do Brasil colônia. Tá errado, né? O ciclo da cana-de-açúcar e do café, acho que andaram juntos. Então a gente tem o ciclo da cana-de-açúcar e o da ouro. Então eu vou deixar essa como errado. Né? O café eu acho que é em outro período. Vai ter o período do café com leite, né? Isso aí é no reinado. O longo período colonial vivenciado pelo Brasil não teve importância para a formação territorial, econômica e cultural do Brasil. Não teve importância para a formação territorial, econômica e cultural do Brasil. O longo período colonial vivenciado pelo Brasil não teve importância para a formação territorial, econômica e cultural do Brasil. E aí, como é que é? Teve importância para a formação territorial? Para a cultura? Teve, né? Não teve? Então essa tá errada. Pera, então vou ter que reavaliar aqui as minhas posições. Será que deixa eu ver, a 2 tá errada? A economia colonial consistia na exploração de riquezas para atender os interesses do mercado externo por meio da mão de obra escravizada.
Uai, será que a escravidão foi em outro período? Não, aí agora ferrou. Vamos ver aqui. Eu sei que a 4 não tá certo, né? Então seria a B ou a E. Começou pela região sudeste, onde foi fundada a primeira capital e desenvolvido o primeiro ciclo econômico. Qual que foi a primeira capital do Brasil? Será que foi Rio de Janeiro? Foi Salvador, na Bahia. Então nada a ver, né? Eu não tava recordando essa informação, não. Então a primeira tá errada. É esse que é o problema da minha análise aqui, ó. Então a primeira, ela tá errada. Não foi no Sudeste. Foi... Espírito Santo... Deixa eu ver... Salvador. Onde que fica? Município da Bahia. Nordeste. Então vamos por aqui. Nordeste. Seria Nordeste. Então a 2. Vamos voltar lá na questão. Então um tá errado. A economia colonial consistia na exploração de riquezas. Beleza, certo. Importantes ciclos na economia do Brasil colonial. 2 e 3. Será que isso? Vamos lá. Não é isso. Então a gente. Eu estava errando. Vamos corrigir aqui, ó. Então, essa daqui não é Sudeste. É Nordeste. Perfeito? E realmente tem, na verdade, isso aqui, né? E essa aqui eu vou puxar para cá e vou pôr aqui, ó. Realmente existem 3 ciclos econômicos, né? Cana-de-açúcar, café e ouro, importantes ciclos econômicos. Ciclos econômicos do período colonial. Cana, café e ouro. Beleza. Dado esse interesse, dado essa aplicação de entendimento, a gente passa para a segunda questão. Na produção historiográfica sobre a escravidão brasileira, desde as décadas finais do século XX e as 2 primeiras do século XXI, há obras que tiveram impactos importantes nas interpretações sobre o tema. Identifique a opção que contém corretamente algumas dessas inúmeras obras de produção resultante de pesquisas no Brasil. Então a gente tem aqui, ó, produção historiográfica sobre a escravidão brasileira. Vidão Escra brasileira. Desde as décadas do final do século XX, final, né, 1800 e alguma coisa, não, 1800,
ver. E as duas primeiras do século XXI. Poxa, acho que tem alguma coisa errada aqui, hein? Eu acho que a data aqui tá errada. E as duas primeiras do século XXI. Duas primeiras. Tem alguma coisa errada aqui. Eu acho que isso aqui é século XVIII e XIX. É, eu acho que essas datas estão erradas. Há obras que tiveram impactos importantes. Acho que eu vou pular essa questão porque ela tá um pouco. Eu não, não acho isso aqui. Acho que ela não tá adequada. Tá escrito errado. Vamos pra terceira. Deixa eu voltar nela pra ver se eu tô cometendo algum erro. Que quando fala segundo período do século XXI, nós estamos no primeiro ainda. Décadas. Luiz Felipe de Alencastro. Ah, tá. Não deve ser. Essa questão ela deve estar trazendo, sim, informações. Só que essa questão ela é muito. Aqui, ó. Ela é muito apertada. Essa questão é para professor de faculdade. E não é isso que eu tenho de conhecimento, né? Estou num nível muito mais raso. Vamos ver a terceira. O conceito de padrão arquipélago é utilizado por historiadores para descrever a estrutura econômica brasileira durante o período colonial. Sobre esse modelo, assinale a alternativa correta. Padrão arquipélago. Arquipélago é utilizado por historiadores para descrever. Estrutura econômica. Padrão arquipélago. Arquipélago é como se fosse um investimento, né? É uma coisa. Refere-se à integração econômica e social entre as diversas regiões da colônia, fortalecendo o mercado interno e robusto. Deixa eu ver. Integração econômica e social entre as diversas regiões da colônia, fortalecendo o mercado interno robusto. Expressa homogeneidade da economia colonial com base na produção de gêneros alimentícios voltados ao consumo interno. Indica o uso predominante de mão de obra livre nas atividades produtivas com baixa dependência do trabalho escravizado. Ou caracteriza-se pela fragmentação econômica com cada região produtora voltada para mercados externos específicos. Tá, vamos só pegar aqui, ó. Que é arquipélago? É um conjunto de ilhas próximas umas das outras, geralmente localizadas em um oceano, mar, lago ou rio. Essas ilhas podem ter origens diversas, como vulcânica, continental,
Ok. Vamos utilizar essa dica aqui. Tá. Refere-se à integração econômica. Então, sim, né? Refere-se à integração econômica e social entre diversas regiões coloniais, fortalecendo o mercado interno robusto. Olha essa daqui, expressa a homogeneidade da economia colonial com base na produção de gêneros alimentícios. Não parece ser isso, indica o uso predominante da mão de obra livre nas atividades produtivas. Caracteriza-se pela fragmentação econômica, com cada região produtora voltada para mercados externos específicos. Ó, parece que é essa também, né? Fragmentação econômica com cada região produtora voltada para mercados externos específicos. Aconteceu isso? Ou aconteceu uma integração econômica e social entre as diversas regiões coloniais, fortalecendo o mercado interno e robusto? Eu estou entre dúvida dessas duas aqui. A economia foi se fragmentando. Poxa, na colônia, eu não me lembro disso, né? Voltada para mercados externos. Ah, vamos ver se é. É isso mesmo. Fragmentação. Cada região produtora voltada para mercados internos específicos. Então aconteceu isso. Esse é o tal do período colonial em que alguns historiadores se referem. Durante o Brasil colonial, o sistema de capitanias hereditárias desempenhou um papel importante no processo de ocupação territorial. Sobre esse sistema, analise alternativas e marque a correta. Capitanias hereditárias desenvolveu um papel importante no processo de ocupação territorial. Então, capitanias hereditárias, ocupação territorial. Qual é o papel, né, da capitanias hereditárias? As capitanias garantiam ampla autonomia política e econômica aos colonos? Não. A centralização administrativa foi fortalecida com a implementação do sistema de capitanias hereditárias? Vamos ver assim. O sistema enfrentou dificuldades devido à falta de recursos e resistência indígena em algumas regiões. Resistência indígenas? As capitanias hereditárias foram extintas com a chegada dos jesuítas ao Brasil. Não sei. Garantiam ampla autonomia política aos colonos. A centralização administrativa foi fortalecida com a implementação do sistema de capitanias hereditárias. A centralização administrativa. Capitanias hereditárias. Eu não lembro. Não tô lembrando. Tá, as capitanias garantiam ampla autonomia. Ó, as capitanias hereditárias é assim, ó. O que acontece? Dom Pedro, né? Acho que é Dom Pedro mesmo, né?
mandou o rei de Portugal, eu não sei se é Dom Pedro, o rei de Portugal, ele falou assim, ó, fulano, 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 tal, vocês vão herdar vão dividir as terras, né? E cada um de vocês vai cuidar de um pedaço de terra e vai poder fazer, né? Vocês precisam de mim fazer a terra ficar produtiva e me mandar uma parte dela, ou grande parte dela, né? Dos produtos. Eu acho que ela garantia ampla autonomia política e econômica aos colônicos. Eu acho que os colonos mandavam em muitas coisas lá. Eles tinham autonomia. A centralização administrativa foi fortalecida com a implementação do sistema de capitanias hereditárias. Acho que não. Acho que a letra B não. O sistema enfrentou dificuldades devido à falta de recursos e resistência indígena em algumas regiões. Acho que não foi resistência indígena. Eu não lembro se eles tiveram resistência indígena. Ah, deve ter tido, né? Poxa, eu vou mandar aqui, ó. Pegar aqui o fracasso das capitanias hereditárias. Entre outros motivos, fracassaram devido às inexperiências em assuntos coloniais por parte dos seus donatários. Guerras contra os nativos, falta de recursos, descentralização administrativa, grandes territórios e distância muito grande com a metrópole que dificulta a comunicação de problemas. A falta da centralização administrativa. Vamos ver. Então, letra B realmente não é. O sistema enfrentou dificuldade devido à falta de recursos, resistência indígena. Foram extintos com a chegada dos jesuítas no Brasil. Então, não foi a chegada dos jesuítas, né? Vamos ver. Era uma espécie de sistema terceirizado, por isso enfraquecido. Era uma espécie de sistema terceirizado, por isso enfraquecida. O rei Portugal não tratava diretamente, mandava alguns dos seus para o Brasil. Então é isso aqui, ó. As capitanias garantiam ampla autonomia política e econômica aos colonos? Não. O sistema enfrentou dificuldades devido à falta de recursos e resistência indígena a algumas regiões. Falta de recursos e resistência indígena. Eu tô lembrando disso. Resistência indígena, né? Capitanias hereditárias. Vamos lá, vamos nos revelar mais algumas coisas. Sem dúvida, a escravização de africanos e afrodescendentes foi o ponto contraditório do liberalismo à brasileira. A escravização em período áureo do liberalismo, que louvava a liberdade aliada ao principal objetivo da classe burguesa, o direito à propriedade privada, cresceu.
Beleza. Assinale a alternativa incorreta sobre o processo de abolição da escravidão no Brasil. Abolição da escravidão no Brasil. Vamos lá. O que é incorreto? Letra A. A aprovação em 1845 da lei de Bill Aberdeen pelo parlamento português proibia o tráfico negreiro no Brasil. Esta lei dava o direito de a marinha portuguesa aprisionar navios negreiros e levar a julgamento os responsáveis. Não sei, acho que não. A extinção do tráfico negreiro diminuiu o comércio e aumentou o valor dos preços dos cativos. Ter escravos se tornou o privilégio das classes mais abastadas. Isso é correto. A lei de Saraiva-Cotegipe, aprovada em 1855, emancipava os escravos maiores de 60 anos. Depois deste fato, o sistema escravista foi se desestruturando, pois muitos escravos fugiram das fazendas. Vamos passar aqui. A partir de 1860, o movimento abolicionista tornou-se mais forte, engajando parte da opinião pública, da imprensa e dos tribunais em favor da liberdade. Neste contexto, o ex-escravo e advogado Luiz Gama conseguiu libertar mais de 500 escravos. Acredito nisso, que esse aqui. Agora, eu acho que é errado isso aqui, ó. Não, é a lei de Saraiva. Essa aqui está correta. Então, a aprovação em 1845 da lei de Bill Aberdeen pelo parlamento português proibiu o tráfico negreiro no Brasil. Então, 1845, lei de Bill Aberdeen. Proibia tráfico negreiro. Então, isso aconteceu agora, a lei de Saraiva-Cotegipe. Saraiva-Cotegipe. Aprovada em 85, emancipava os escravos maiores de 60 anos. Vamos ver. Conhecida como Lei dos Sexagenários, não causou a desestruturação do sistema escravista. Essa lei libertava apenas os escravizados maiores de 60 anos, mas na prática poucos atingiam essa idade. Aí, ó, é importante saber da lógica, né? Devido às péssimas condições de vida e trabalho, não houve uma fuga em massa de escravos em decorrência dessa lei. Como afirma a alternativa, o sistema escravista só começou a se desestabilizar mais intensamente nos anos seguintes, com a pressão crescente do movimento abolicionista, a resistência dos próprios escravizados e as pressões externas dos outros países também, né? E os outros países estavam abandonando o sistema de escravidão. Nem sei se pode chamar de sistema, né?
Próxima questão. Os forasteiros oriundos de Portugal e outras regiões que se estabeleceram nas Minas Gerais não eram bem vistos nas Minas durante o período colonial. Esse caráter de rejeição gerou um conflito conhecido como historiografia, pela historiografia como aqui, ó. Forasteiros oriundos de Portugal. Esse que parece que é a época do ouro, né? Forasteiros oriundos de Portugal. Em Minas Gerais. Letra A. Revolta das Carrancas. Letra B. As disputas pela rematação dos contratos de entrada. 3. Conspiração mineiras dos diamantes. 4. Guerra dos Emboabas. A, B, C ou D. Emboabas, eu acho que é. Acho que é. Deixa eu ver aqui. O que é Emboabas? Grupo de pessoas, principalmente portugueses e brasileiros de outras regiões, que chegaram às áreas de mineração em busca do ouro durante o período colonial. Termo de origem tupi-guarani originalmente significa pássaros com penas até os dedos ou pés aplumados, e foi usado como forma pejorativa pelos paulistas para se referir aos forasteiros que invadiram as suas terras. Então, em Boabas, né, então é Minas Gerais, não é? Aham. Eu tava pensando que era Guerra dos Emboabas. Vamos pegar aqui. Disputa pela arrematação dos contratos de entrada. Eu acho que é essa aqui então. Conspiração Mineira dos Diamantes. Porque tá falando aqui, ó. Forasteiros oriundos de Portugal e outras regiões que se estabeleceram nas Minas Gerais não eram bem vistos nas Minas durante o período colonial. Vamos ver aqui. É a Guerra dos Emboabas mesmo. Só que o que acontece? A questão fala forasteiros oriundos de Portugal e outras regiões que se estabeleceram nas Minas Gerais. Então a gente tem que entender que, né, pode ser esses forasteiros de outras regiões e até mesmo de São Paulo. Assinale a alternativa que indica o nome dos órgãos que representavam o interesse dos portugueses na região do Ouro, cuja função era cuidar da concessão da terra destinada à mineração, arrecadação de impostos sobre ouro, policiamento e fiscalização das atividades mineradoras. Espera aí, vamos lá. Nome do órgão. Interesse dos portugueses na região do Ouro, cuja função era cuidar da concessão de terra destinada à mineração, arrecadação de impostos sobre o ouro e policiamento e fiscalização.
e fiscalização das atividades mineradoras. É aquele órgão que trocava, que recebia os ouros, né, dos, das pessoas para Portugal, né? Vamos lá, letra A. Demarcação finita. Intendência das Minas. Intendência das Minas. É o órgão, né? Intendência dos Diamantes ou derrama? Órgão que representava o interesse dos portugueses na região do ouro. A mineração, arrecadação. Vamos ver aqui rapidão. Derrama. Em termos históricos, derrama era um imposto cobrado na região mineradora do Brasil Colônia, especialmente em Minas Gerais, quando a arrecadação do quinto estabelecido pela coroa portuguesa. Então, derrama não é, né? Então, acho que é Intendência das Minas. Então, o nome do órgão é Intendência das Minas. Ok. Próxima questão. Considerando a historiografia sobre as Minas Gerais, analise a assertiva a seguir. Historiografia das MNGs. Vamos lá, vamos ver assertivas. Primeira. A presença do diamante na região do Arraial do Tijuco proporcionou o interesse dos portugueses durante o período colonial. Não sei se teve diamantes no Arraial do Tijuco. Não sei. No processo de colonização e exploração de diamantes, o governo português estabeleceu a intendência do diamante, determinando que a exploração do diamante seria monopólio da coroa. Sim. Só que eu não sei se é intendência das Minas, não. A cidade de Diamantina, localizada em Minas Gerais, resulta da conexão de seus habitantes de origem com diamante, pois conforme relatos históricos, o diamante era até utilizado em jogos de cartas, já que os habitantes não sabiam seu valor comercial. Acredito que sim. Arraial da Tijuco. Não tem a 2 e 3. Então eu ficaria com a 1, 2 e 3. Então no Arraial da Tijuca também tinha Arraial do Tijuco. Do Tijuco. Também tinha diamante. Então quer dizer que a galera jogava carta com diamante sem saber o valor dele. Na verdade, isso aí é uma... eu vou afirmar pra você, isso é uma malévola, né? Isso aí é uma descaracterização da inteligência humana, porque diamante, valor, né?
Não é só porque você pega uma pedra e descobre que ela é super forte, que a estrutura atômica dela suporta muita coisa, que ela tem um valor, né, assim, grande. Isso é relativo, né? Então, é muito relativo. Ah, então, no período em que se dava, não era, não era lá, não é desagradável fazer isso, né? No sentido, não é que eles não sabiam o valor, é que o valor ele é, ele é relativo, é isso, entende? Eu acho estranho a gente utilizar isso para afirmar alguma coisa. Em relação ao legado e às organizações culturais e artísticas do período colonial das Minas Gerais, analise as assertivas abaixo, assinalando verdadeiros se verdadeiros ou F se falsas. Hum, organização cultural e artística da colônia. Vamos lá, letra A. Não. A descoberta do ouro na região proporcionou uma transformação profunda na população brasileira, deixando a região populosa e abastada economicamente durante o período colonial. Essa, com certeza, é verdade. Durante o contexto colonial, os aspectos culturais na região floresceram com características barrocas, pois este estilo cultural estava em voga na Europa. Sim, a vida vinha muito europeu para cá, né? A vida cultural dos mineiros também refletiu na música, a tal ponto que em certos momentos chegou a reunir mais de 1.000 músicos em encontros culturais da região. Olha, eu não vou saber. Essa aqui eu vou ficar devendo. Agora, o que tava dizendo aqui? Ah, é. Então, Portugal é Europa, né? Portugal fica na Europa. Então, às vezes a gente precisa de lembrar isso. Ah, então eu não precisava de saber dessa questão para responder a letra A e que é a questão correta. Eu não precisava de saber que a vida cultural dos mineiros também refletia na música, a tal ponto que em certos momentos chegou a reunir mais de 1.000 músicos. Isso aqui é uma questão que só pesquisador sabe, né? Só que pra mim é muito bonito saber disso, né? Que eu gosto muito. 1.000 músicos. 1.000 pessoas reunidas. Fica aí, sabedoria. Segundo a historiografia sobre a escravização na América, é incorreto afirmar que era um. Incorreto afirmar que a escravidão, a escravização, escravização, né? Visação, né? Você da escravização na América, incorreto. América é a nossa, que é a América. Vamos lá. América Latina. Projeto mercantilista era um meu projeto mercantilista. Comércio viável para o período. Um negócio. Solução para a demanda de mão de obra. Um negócio de lucro para as metrópoles.
Projeto de acolhimento, empregabilidade e livramento das condições desumanas de origem. É incorreto afirmar que era um projeto de acolhimento e empregabilidade. Era mercantilista, sim. Mercantilista no sentido de um comércio, acontecia o comércio, comercializava. Às vezes o termo nos deixa um pouco distantes da sabedoria, mas a gente lembrando, a gente traz para frente esse arquivo e vê com a afirmação, com a realidade. Então, o que não era de forma alguma, era, era um projeto de acolhimento, empregabilidade e livramento das condições dos humanos de origem. Isso aqui seria para nós, né, o trabalho hoje, né? Se você for ver, hoje em dia o emprego, ele é mais ou menos isso daqui, ó. É claro que a gente pode acreditar que é o que é melhor para nós, né? Mas mais ou menos isso aí. A respeito dos ciclos econômicos do Brasil colonial, analise as afirmativas e escolha a alternativa correta. Então essa é a última questão que a gente vai fazer. Ciclos econômicos do Brasil. Do Brasil. Colonial, lembrando, né? Ciclos econômicos, letra A. Alternativa correta. O ciclo do pau-brasil inaugurou a economia colonial, com a extração e exportação da madeira, utilizando mão de obra indígena em regime de escambo. Corretíssimo. Então, só de saber dessa questão, a gente elimina a B, A, D. A B e a D a gente elimina. Vamos para 2. O ciclo da cana-de-açúcar foi marcado pela concentração de produção no Nordeste, fortalecendo uma aristocracia rural escravocrata. Uma aristocracia rural e escravocrata. O que é aristocracia? Forma de governo ou estrutura social onde o poder político é exercido por uma classe privilegiada, geralmente baseada em linhagem, título hereditário ou riqueza. Então tá errado, né? Era aí marcado pela concentração da produção no Nordeste, fortalecendo uma aristocracia rural escravocrata. Pera aí, vamos para 3 aqui. Vamos ver a posição da afirmativa 3. O ciclo da mineração no século XVIII impulsionou a urbanização e a transferência da capital do Brasil de Salvador para Rio de Janeiro. Acredito que sim. Então, quais estão corretas? Todas estão corretas. Então, realmente, o ciclo da cana de açúcar foi marcado pela concentração de produção no Nordeste, fortalecendo uma aristocracia rural e escravocrata. Nordeste. Açucareiro. Peraí, açucareiro.
Açucar. Careiro. Acho que é assim. Vamos ver aqui. Como que escreve açucareiro? Ah, é com dois R's no primeiro. Não, é com só um R mesmo. Esse que é isso. Então tá bom. É isso aí, Nordeste açucareiro. Então, todas estão corretas. E então, ficamos por aqui, né? Até então, resolvemos algumas questões. Conseguimos deformar nossas imagens, arrecadando um pouco de contraste, um pouco de resolução para nossa sabedoria sobre esse período histórico e o que facilita a gente chegar na prova e responder, né? Prova do vestibular, nesse caso, o Enem ou alguma prova de específica, né? De vestibular específico, um curso público específico para algum cargo que envolva história. Eu vou ficando por aqui então, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!